Se eu te dissesse que existe um mês exato, um único mês, onde os seus R$ 200 deixam de depender do seu esforço e começam a se multiplicar sozinhos, você acreditaria? A maioria das pessoas abandona os investimentos justamente antes desse momento acontecer. Elas desistem porque olham os primeiros resultados e pensam que tudo isso é inútil. Mas o que ninguém percebe é que existe uma linha invisível no mercado financeiro. Uma fronteira matemática que separa quem passa a vida inteira trabalhando por dinheiro, de quem finalmente faz o dinheiro trabalhar por si. E o pior erro possível é desistir poucos metros antes dessa virada acontecer. Porque depois que você cruza essa linha, o jogo nunca mais volta a ser o mesmo. Você está no canal Analista Investidor, o maior canal de finanças do Brasil. E se você quer entender como construir patrimônio mesmo começando do absoluto zero, já se inscreve no canal, porque aqui a gente transforma a economia complicada em estratégias práticas para investidores comuns. Agora presta atenção nisso. Hoje eu vou te mostrar o momento exato em que R$ 200 por mês deixam de parecer uma piada e começam a virar uma máquina silenciosa de riqueza. O choque de realidade do primeiro ano. Existe uma mentira extremamente perigosa no mundo dos investimentos. A ideia de que você vai investir pouco dinheiro durante alguns meses e rapidamente verá uma transformação absurda na sua vida financeira. É exatamente essa expectativa distorcida que destrói a motivação da maioria das pessoas no início da jornada. Porque a verdade nua e crua é decepcionante no começo. E é justamente aí que quase todo mundo fracassa. Imagine alguém que decide investir R$ 200 por mês religiosamente, sem falhar, sem pular meses, sem inventar desculpas. No primeiro ano inteiro de disciplina, essa pessoa terá colocado R$ 2.400 do próprio bolso. E sabe quantos juros terão produzido considerando uma média próxima de 10,5% ao ano? Cerca de R$ 120. Apenas isso. Depois de 12 meses sacrificando pequenos prazeres, recusando gastos impulsivos e tentando construir patrimônio, o mercado devolve o equivalente a algumas pizzas no fim do ano. É nesse momento que acontece o platô da desistência. A pessoa olha para a tela do aplicativo do banco e pensa: eu fiz tudo isso para ganhar R$ 100, e então ela abandona o plano. Volta a gastar tudo o que ganha. Volta para o ciclo de viver apenas pelo próximo salário. Mas aqui existe um detalhe extremamente importante que quase ninguém entende. No começo, o investimento não está crescendo pelos juros, ele está crescendo pela sua disciplina. Os primeiros anos não servem para enriquecer rapidamente, eles servem para construir a fundação psicológica e matemática da riqueza futura. E o problema é que nós fomos condicionados a buscar recompensas imediatas em tudo. Trabalhou o mês inteiro? Quer o salário agora. Fez academia uma semana? Quer resultado no espelho imediatamente. Só que o mercado financeiro opera em outra frequência. Ele recompensa quem suporta o tédio, quem suporta a lentidão inicial, quem aguenta continuar mesmo quando parece que nada está acontecendo. E o que ninguém te conta é que a fase mais difícil do enriquecimento não é ganhar dinheiro, é continuar investindo quando os resultados ainda parecem invisíveis. Enquanto você está guardando seus R$ 200 todos os meses, o mundo ao seu redor parece estar avançando mais rápido do que você. Seus amigos financiam carros que não conseguem pagar direito, postam viagens parceladas nas redes sociais, compram celulares novos no crédito. E por alguns momentos você sente que está ficando para trás. Só que existe uma diferença brutal entre parecer rico e construir riqueza de verdade. Porque quase todo mundo quer o efeito visual da prosperidade, mas pouquíssimas pessoas aceitam passar pela fase silenciosa da construção patrimonial. E é exatamente nessa fase silenciosa que os futuros patrimônios milionários começam a nascer. O investidor comum desiste porque só consegue enxergar o presente. Já o investidor inteligente entende que existe uma transformação acontecendo nos bastidores, pequena, invisível, lenta, mas extremamente poderosa. E então chega o ano 5. Agora você já investiu aproximadamente R$ 12.000 do próprio bolso. Ainda não parece uma fortuna, mas algo importante começa a mudar. Os juros passam a gerar perto de R$ 100 por mês sozinhos. Ainda parece pouco, mas a engrenagem começou a se mover. Pela primeira vez, o dinheiro começa a participar do esforço junto com você. É como empurrar um carro pesado morro acima. No começo, toda a força vem dos seus braços, mas depois de um certo ponto, o próprio movimento do carro começa a ajudar. O ponto invisível que muda tudo. Agora presta atenção porque é aqui que acontece a verdadeira mutação financeira. No 8º ano da jornada, mantendo consistência total, o patrimônio ultrapassa aproximadamente R$ 26.000. E nesse momento ocorre algo que muda completamente a dinâmica do jogo. Os juros mensais passam a gerar mais de R$ 200 por mês. Percebe o que isso significa? A sua carteira agora produz sozinha o mesmo valor que você trabalha para investir todos os meses. Esse é o ponto.
invisível. O momento exato em que você deixa de investir sozinho. A partir daqui, o mercado começa a trabalhar lado a lado com você sem hora extra, sem esforço físico adicional, sem precisar aumentar sua carga de trabalho. Até então, sua evolução dependia quase totalmente do seu salário. Agora existe um segundo trabalhador na operação: o próprio patrimônio. E essa é a parte que destrói a cabeça de quem nunca estudou juros compostos profundamente. Porque depois dessa linha invisível, o crescimento deixa de ser linear e começa a ficar exponencial. O dinheiro começa a acelerar sozinho. No mês 96 da jornada, por exemplo, você terá acumulado cerca de R$ 26.315. Desse valor, aproximadamente R$ 19.200 vieram do seu bolso, mas mais de R$ 7.000 já foram fabricados exclusivamente pelos juros compostos. Dinheiro criado pelo próprio dinheiro. E no mês seguinte, a carteira passa a gerar aproximadamente R$ 216 de rendimento. Ou seja, mesmo que você cruzasse os braços e nunca mais aportasse um centavo, o patrimônio continuaria avançando praticamente na mesma velocidade do seu primeiro ano inteiro de esforço. Esse é o momento em que o capitalismo finalmente começa a jogar ao seu favor. Aqui é onde todo mundo erra. A maioria das pessoas acredita que enriquecer depende de encontrar o investimento perfeito, acertar o timing do mercado ou descobrir uma oportunidade secreta que ninguém conhece. Mas os investidores que realmente acumulam patrimônio entendem algo muito mais importante. Riqueza não nasce da intensidade, ela nasce da repetição consistente durante muito tempo. O problema é que quase ninguém consegue suportar a monotonia do início, porque o começo parece lento demais para continuar, e o resultado final parece distante demais para acreditar. Então as pessoas ficam pulando de estratégia em estratégia, tentando acelerar artificialmente um processo que depende principalmente de tempo. Só que o mercado recompensa justamente quem continua quando tudo parece sem graça. A maior parte das fortunas não foi construída em grandes tacadas, foi construída em décadas de disciplina silenciosa. Enquanto o investidor emocional tenta enriquecer rápido, o investidor paciente vai acumulando ativos como quem constrói um exército invisível, trabalhando no bastidor. E é por isso que a maioria nunca chega na fase poderosa dos juros compostos. Elas abandonam o plano antes do motor financeiro atingir a velocidade necessária para funcionar sozinho. O momento em que o dinheiro supera o seu trabalho. Agora imagine o que acontece no 15º ano. Nesse ponto, o patrimônio acumulado já ultrapassa os R$ 75.000. E aqui acontece uma quebra psicológica gigantesca. Pela primeira vez, os juros compostos terão produzido mais dinheiro do que o total que você trabalhou para investir. Você terá colocado aproximadamente R$ 36.000 do próprio bolso durante 15 anos. Mas os juros terão fabricado quase R$ 40.000 sozinhos. Pensa no peso disso. Durante toda a sua vida, você foi condicionado a acreditar que riqueza só vem através do esforço físico, das horas trabalhadas e do salário mensal. Mas agora existe uma máquina financeira operando em segundo plano, produzindo patrimônio enquanto você dorme, trabalha, viaja ou simplesmente vive sua vida. E o mais impressionante é que nessa fase a carteira já consegue gerar algo próximo de R$ 630 por mês em rendimentos passivos. Isso significa que o seu poder de investimento praticamente triplicou sem você precisar aumentar seu salário. É exatamente aqui que o tempo vira o ativo mais poderoso do investidor. Do zero aos primeiros R$ 25.000 demorou quase 8 anos, mas dos 25.000 aos 50.000, o processo acelera absurdamente. O patrimônio começa a crescer por clonagem. O dinheiro passa a gerar mais dinheiro em um ritmo que parecia impossível lá atrás, quando você estava comemorando os primeiros R$ 100 de rendimento anual. Se você entendeu isso, você já está na frente de 90%, porque a maioria nunca alcança essa fase. Elas desistem cedo demais. Ou então passam anos tentando ganhar dinheiro rápido em operações arriscadas, enquanto ignoram o verdadeiro motor da construção patrimonial: consistência mais tempo. O investidor comum acredita que o segredo é encontrar o ativo mágico. Mas o investidor inteligente entende que o verdadeiro segredo é sobreviver tempo suficiente para os juros compostos assumirem o controle da operação. É exatamente por isso que tantos milionários parecem sortudos para quem observa de fora, porque as pessoas só enxergam o resultado final. Elas não enxergam os anos silenciosos onde quase nada parecia acontecer. A riqueza financeira é extremamente injusta no começo, mas absurdamente generosa depois que a bola de neve ganha velocidade. A velocidade de escape financeira. Agora vamos projetar o 25º ano dessa estratégia, mantendo os mesmos R$ 200 mensais, sem aumentar aporte, sem fazer nada extraordinário. O patrimônio alcança aproximadamente R$ 238.000, quase R$ 250.000 construídos a partir de pequenas parcelas mensais que pareciam insignificantes no início. E aqui a matemática fica completamente absurda. Você terá investido cerca de R$ 60.000 do próprio bolso durante 25 anos. Mas os juros compostos
terão produzido mais de 178 mil reais sozinhos. O dinheiro gerado pelo mercado será quase 3 vezes maior do que o capital que saiu do seu trabalho. Nessa fase, a carteira já consegue gerar aproximadamente 2 mil reais mensais em rendimentos, ou seja, o patrimônio agora produz 10 vezes mais do que o aporte original que iniciou toda a jornada. O sistema se inverte completamente. O que começou como uma economia pequena de menos de R$ 7 por dia se transforma em uma máquina automatizada de geração de renda. E tudo isso acontece porque você suportou os anos lentos do começo. É exatamente igual ao lançamento de um foguete espacial. Cerca de 80% do combustível é gasto apenas para romper a gravidade da Terra. Mas depois que o foguete entra em órbita, ele continua viajando em altíssima velocidade utilizando muito menos energia. O patrimônio funciona da mesma maneira. O começo exige esforço extremo para um resultado aparentemente pequeno. Mas depois da linha invisível, a aceleração se torna brutal. Agora vem a parte mais importante. O maior erro financeiro da maioria das pessoas é esperar o cenário perfeito para começar. Elas acreditam que um dia terão sobra de dinheiro, estabilidade completa, salário ideal e condições perfeitas para investir. Só que esse dia raramente chega espontaneamente. Quem espera ter 2 mil reais sobrando para começar a investir? Normalmente nunca começa. Mas quem aprende a investir R$ 200 hoje desenvolve a mentalidade e o hábito necessários para administrar patrimônios muito maiores no futuro. A riqueza não nasce quando você finalmente ganha muito dinheiro. Ela nasce quando você aprende a construir patrimônio com o pouco que já possui agora. Porque no final das contas, investir nunca foi sobre valores gigantescos no início. Sempre foi sobre atravessar o período invisível onde quase ninguém consegue permanecer. Conclusão, talvez os seus primeiros rendimentos pareçam pequenos. Talvez o começo seja frustrante. Talvez você olhe para os números iniciais e pense que está demorando demais. Mas a verdade é que quase todas as grandes transformações financeiras começam exatamente assim. Silenciosas, lentas e invisíveis. O investidor que vence não é o mais inteligente. Não é o mais rico. Não é o que ganha mais dinheiro. É aquele que consegue continuar tempo suficiente para o efeito bola de neve assumir o controle. E quando isso acontece, o dinheiro finalmente começa a correr mais rápido do que você. Se você quer entender o próximo nível dessa jornada, clica agora no vídeo onde eu mostro o que acontece quando o patrimônio ultrapassa os 100 mil reais. Porque é ali que a velocidade financeira fica realmente assustadora. Te vejo no próximo vídeo.